Boa tarde, está começando Conexões desta sexta-feira, 14 de agosto. Hoje vamos falar sobre a iniciativa que combate o assédio eleitoral. Você aí sabe o que é isso? E ainda notícias direto da redação. Vem com a gente, o programa está só começando. Olá, boa tarde. Está começando mais uma edição do Conexões. Eu sou Jéssica Lima, uma mulher de pele clara, com cabelos longos, castanhos e cacheados. Hoje quem faz a interpretação para Libras aqui no estúdio é a intérprete Inara Brasil, que se descreve como uma mulher branca, com 1,60 m de altura e cabelos pintados de loiro. Nós duas estamos de pé no estúdio e atrás de nós está o cenário do Conexões, que é cinza com listras vermelhas. Também tem uma tela com o nome e a logo do programa. E começamos o programa de hoje com informação importante nesse ano eleitoral. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, 786 candidatos a cargos políticos mudaram a informação relacionada à declaração de cor ou raça. Isso entre 2022 e 2026. De acordo com as informações, a maior alteração foi de branco para pardo, com 208 casos registrados. Já a alteração inversa, da cor parda para branca, apareceu em 262 casos. De modo geral, o número mais expressivo representa os candidatos que se declaram pardos, com 419 candidaturas, o que representa um percentual de 53,3% do quantitativo total analisado. E seguimos com atualizações sobre o cenário internacional. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou hoje que um cessar-fogo imediato na Ucrânia é impossível. Segundo o ministro, a suspensão dos ataques só deve acontecer quando houver um acordo definitivo e de longo prazo para encerrar a guerra. Lavrov também disse que o governo da Rússia pediu explicações aos Estados Unidos sobre o suposto envolvimento americano em ataques ucranianos dentro do território russo. Bom, pressionar o trabalhador por causa do voto é considerado assédio eleitoral. E para combater essa prática, os Ministérios Públicos e a Justiça do Trabalho lançaram uma campanha para reforçar o direito ao voto livre e secreto. A iniciativa também prevê ações de prevenção e combate ao assédio, como explica a matéria da TV Brasil. O que essa camareira conta aconteceu há 10 anos, mas situações assim ainda se repetem nos locais de trabalho, principalmente em ano eleitoral. Na época, o chefe dela levou um candidato até a empresa e pediu o voto dos funcionários. O candidato foi lá pedir voto e o patrão em seguida foi lá, pediu voto também, né, nessa empresa que eu trabalhei muito tempo. E deixou bem claro que era para a gente votar no candidato dele. O nome disso é assédio eleitoral. Pode acontecer tanto em empresas privadas quanto no serviço público e envolve pressão, ameaça, constrangimento ou até promessa de vantagem para tentar influenciar o voto do trabalhador. O assédio eleitoral, ele representa uma ameaça à própria democracia, na medida em que empregadores, gestores públicos, com a prática do assédio eleitoral, eles podem interferir na conduta, na manifestação de vontade do trabalhador eleitor. Segundo o Ministério Público do Trabalho, o número de denúncias vem aumentando. Passou de 212 em 2018 para 3.465 em 2022, um crescimento de 1.534%. Para conscientizar os eleitores e combater esse tipo de pressão, órgãos da Justiça e do Ministério Público lançaram uma campanha No Meu Voto Mando Eu. A ideia é reforçar que o voto é livre e secreto e que o assédio eleitoral pode, dependendo da conduta, configurar crime e ser denunciado. O modo mais fácil é por um link no site do MPT. O site do MPT é mpt.mp.br. Abrindo a página do Ministério do Trabalho, já vai ter
um direcionamento a esse link, com um formulário já preparado para que a pessoa, a denunciante, ela faça o preenchimento desse formulário e a instituição ela garante o sigilo e garante também o anonimato. Santiago hoje é empreendedor, mas também já passou por uma situação de assédio eleitoral quando era funcionário de uma empresa. Ele foi pressionado por colegas de trabalho, mas não cedeu. É o direito de cidadão, né? Você tem o direito de ir e vir, assim também como você tem o seu direito de votar em quem você quer. É assim que funciona, ou é assim que deveria funcionar, né, na verdade. Sem dúvidas. E ainda falando sobre eleições, em 2026 os eleitores vão às urnas para escolher 2 representantes para o Senado Federal. Porém, a Justiça Eleitoral alerta que é preciso ficar atento às regras para não ter o segundo voto anulado. Quer saber como evitar cometer esse erro? Quem traz a resposta para a gente é a estudante de jornalismo Letícia Lorenzetti. Boa tarde, Letícia, como você está? Muito boa tarde, Jéssica. É um prazer estar participando aqui hoje do Conexões. Boa tarde também para a Inara e para toda a audiência que nos acompanha nesse programa desta sexta-feira. Bom, Jéssica, pois é, nas eleições deste ano, cada eleitor terá que escolher 2 representantes para o Senado Federal. Ao todo, 54 vagas estão em disputa em todo o país, renovando 2/3 da casa. Mas é preciso ficar muito atento na hora de concluir o voto lá na urna eletrônica para não anular a sua escolha. Antes de trazer mais informações sobre esse tema, eu vou me descrever. Sou uma jovem mulher branca, de olhos castanhos escuros e cabelos longos em um tom de castanho claro. Eu também estou usando um óculos de grau. Bom, Jéssica, a urna vai pedir o voto para senador 2 vezes. E você deve votar em 2 candidatos diferentes. Se o eleitor digitar o número do mesmo candidato 2 vezes, apenas a primeira opção, o primeiro voto, será computado. E o segundo, nesse caso, vai ser anulado. Essa atenção é fundamental, porque nas eleições de 2018, cerca de 63 milhões de votos foram perdidos entre brancos, nulos e incompletos por erro de digitação. E diante desses números tão altos, Jéssica, explicar o passo a passo na urna é a melhor forma de garantir que a vontade do eleitor seja realmente contada, não é mesmo? Com certeza, Letícia. Inclusive, em relação a essa orientação ao eleitor, como que ela vai ser realizada? Bom, Jéssica, as regras da Justiça Eleitoral são bem claras para evitar o desperdício de votos. Primeiramente, não existe voto em legenda para o Senado, especificamente para o cargo de senador. Como a eleição é majoritária, é obrigatório digitar os 3 dígitos do candidato. Se você digitar apenas o número do partido, o voto é anulado automaticamente. Além disso, só é possível votar em candidatos registrados no seu próprio estado. Agora, se o eleitor quiser votar em apenas um senador, o primeiro voto fica confirmado. E na segunda tela, basta digitar branco ou nulo para confirmar essa decisão. A dica de ouro é levar a famosa colinha, o papel escrito, o número de todos os seus candidatos, para confirmar os números e também as fotos antes de confirmar os seus votos lá na urna. Volto com vocês no estúdio. Perfeito, Letícia. Muito obrigada pelas informações claras para quem nos acompanha. Obrigada e bom final de semana. Muito obrigada para vocês todos também. Tchau, tchau. Bom, agora falamos de saúde. O câncer de pulmão continua sendo um dos mais letais e preocupa, porque na maioria das vezes é descoberto tarde. A doença ainda está fortemente ligada ao tabagismo, mas também pode atingir quem nunca fumou. A reportagem da TV Ceará mostra os principais fatores de risco, os sinais de alerta e a importância do diagnóstico precoce. O câncer de pulmão é o segundo tipo de câncer mais frequente no país, desconsiderando o câncer de pele não melanoma. A estimativa é de mais de 35 mil novos casos por ano até 2028. Em 2023, a doença provocou a morte de mais de 31 mil brasileiros, um número que reforça a necessidade de prevenção e de diagnóstico precoce. O grande problema do câncer de pulmão é que os primeiros sintomas são muito comuns. Uma tosse persistente, falta de ar, dor no peito, uma perda de peso acentuada e até sangue ao tossir. Muitas pessoas negligenciam os sintomas, mas assim que eles aparecem, um médico deve ser consultado. Um diagnóstico ágil pode salvar a sua vida. Nós estamos falando de um câncer
extremamente letal. O tabagismo continua sendo o principal fator de risco, mas ele não é o único. A exposição à fumaça do cigarro, a fogão a lenha, a poluição, produtos químicos como amianto e a sílica, além de fatores genéticos, também podem contribuir para o desenvolvimento da doença. Hoje existe um protocolo de rastreamento de câncer de pulmão para pacientes tabagistas. Assim como tem câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de intestino, câncer de próstata, que já está bem sabido por toda a população, existe o rastreamento para câncer de pulmão, que são pacientes tabagistas entre 50 e 80 anos, que fumam ou fumaram por cerca de 20 anos e que ainda fumam ou pararam de fumar há menos de 15 anos. Esses pacientes eles têm que fazer uma tomografia de tórax de baixa dosagem todos os anos. O câncer de pulmão também lidera o número de mortes por câncer em todo o mundo. Foram quase 2 milhões de óbitos registrados no último levantamento global. E o número de casos em mulheres cresceu substancialmente nas últimas 2 décadas. Os especialistas reforçam que parar de fumar continua sendo a principal forma de prevenção. Mas reconhecer os sintomas e buscar atendimento médico sem demora também pode salvar vidas. O quanto mais rápido o diagnóstico, maiores as chances de cura. O que a gente pode fazer para evitar, além de não fumar, obviamente, isso já é sabido pela população. Não fumar, evitar a convivência em ambientes fechados com pessoas que fumam, evitar fogão a lenha dentro de ambientes fechados, que existe muito ainda no interior do Ceará, principalmente os vapes e pods. A gente ainda não tem trabalho dizendo que eles causam câncer, a gente não pode afirmar isso, mas existe uma grande possibilidade deles causarem, porque os vapes e os pods eles fazem lesão celular do pulmão e eles provavelmente eles vão causar. E ficar atento sempre aos sintomas. Atenção aos sintomas e, claro, procurar por um especialista é sempre o melhor caminho quando se trata de cuidados com a nossa saúde. Bom, e agora vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais conexões. Já estamos de volta com o segundo bloco do Conexões. A gravidez na infância e na adolescência continua impactando a vida de milhares de brasileiras. Uma pesquisa da organização Plan Brasil mostra que 6 em cada 10 mulheres que engravidaram antes dos 19 anos interromperam os estudos. Entre as que não ficaram grávidas, esse índice cai para 33%, como explica a matéria da TV Brasil. O levantamento ouviu mais de 1.500 mulheres de 19 a 29 anos em todo o país. 83% delas já perderam o emprego ou uma oportunidade profissional porque precisaram cuidar dos filhos e 73% relataram ter sofrido discriminação por causa da gravidez na escola, na família ou até nos serviços de saúde. 61% das mulheres que engravidaram antes dos 19 anos interromperam os estudos. Entre as que não passaram por essa experiência, esse índice cai para 33%. Quase 60% das mulheres com menos de 19 anos que engravidaram passaram a viver em casamento ou união logo após a primeira gestação. Entre as meninas que engravidaram antes dos 14 anos, metade não teve acesso à interrupção legal da gravidez, apesar de a lei considerar esses casos como estupro de vulnerável. O estudo defende políticas públicas para ampliar a educação sexual, facilitar o acesso a métodos contraceptivos, expandir a oferta de creches e criar programas de apoio à permanência das jovens nas escolas e no mercado de trabalho. E ainda falando sobre dados trazidos por estudos, um dado alarmante sobre saúde pública. Um estudo publicado por pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, revela que quase 4 a cada 10 adultos com sintomas de insônia usam remédios de 5 a 7 noites por semana.
Entre os 1.158 participantes da pesquisa, 60% relataram o uso atual de remédios para dormir. Desse total, 442 pessoas, cerca de 38% da amostra, faziam uso contínuo dos medicamentos. O Zolpidem foi o remédio individual mais citado entre os participantes, tanto entre os que faziam uso ocasional, quanto entre os que usavam os medicamentos de forma contínua. Os chamados medicamentos Z foram os mais frequentes, seguidos pelos benzodiazepínicos e antidepressivos sedativos. Outro dado apontou que entre os participantes que relataram usar medicamentos para dormir, 40% faziam uso sem prescrição médica. Os pesquisadores também identificaram que quanto maior a gravidade da insônia, maior a chance de uso de medicamentos. A cada ponto adicional no índice de gravidade da insônia, houve um aumento de 14% nas chances de uso. Os pesquisadores ainda destacam que os resultados não representam a prevalência do uso de medicamentos entre todos os brasileiros ou entre todas as pessoas com insônia no país, mas apenas a população estudada. Além disso, os autores defendem a ampliação do acesso a tratamentos não farmacológicos, baseados em evidências, como a terapia cognitivo-comportamental para insônia. E agora, mudando um pouco de assunto, trazendo uma notícia para quem sonha em começar um curso de formação musical. São 134 vagas disponibilizadas para cursos de formação artística, com foco em instrumentos como violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico. As inscrições para essa modalidade de cordas seguem abertas até o próximo domingo, dia 18 de agosto, e são voltadas para pessoas a partir de 14 anos e que tenham pelo menos o ensino fundamental completo. As aulas serão presenciais e vão acontecer na Estação de Cultura José Rodrigues, na Vila Santa Rosa. Os interessados devem garantir a vaga exclusivamente pela internet, através do site das Escolas do Futuro de Goiás, efg.org.br/editais-cursos. O endereço aparece na sua tela. A iniciativa faz parte de um projeto estadual que busca levar o ensino de artes e música para diferentes cidades do interior, oferecendo cursos com carga horária de 80 horas, sem nenhum custo para os alunos. Bom, seguimos o Conexões com informações sobre a Lei Maria da Penha, que completa 20 anos como um dos principais marcos no combate à violência contra a mulher no Brasil. Ao longo de 2 décadas, a legislação ampliou a proteção às vítimas e fortaleceu a rede de enfrentamento à violência doméstica. Mas os dados mostram que o desafio continua. Milhões de brasileiras ainda sofrem agressões e a maioria dos casos nem chega à polícia. Entenda mais na matéria da TV Brasil. A primeira agressão física foi quando estava grávida de 7 meses. Ele veio pra cima de mim e aí me deu um soco na boca, um soco no olho e a minha boca inchou, escorreu sangue na mesma hora e eu me afastei porque eu fiquei com medo dele fazer mais alguma coisa e eu estava grávida, eu fiquei com medo dele acertar a minha barriga. Depois disso, foram ainda 2 anos dividindo a casa com o agressor, até que ela resolveu quebrar o ciclo de violência e a Lei Maria da Penha ajudou a entender o cenário em que estava vivendo. Conforme eu fui passar em atendimento, elas me explicaram, olha, você passou por uma violência psicológica, violência física e violência patrimonial também. Aí eu fui compreendendo mais como funcionava, através do trabalho também, os atendimentos com as mulheres. Eu comecei a entender mais e me fortalecer também, porque isso é muito importante, né? Assim como ela, milhares de mulheres lutam dia a dia para conseguir permanecer vivas. Mesma realidade de uma mulher que sobreviveu e inspirou muitas outras, a própria Maria da Penha. Eu lutei 19 anos e 6 meses para que o meu agressor fosse responsabilizado. E aos poucos eu entendi que aquela história não era só minha. Ela representava a realidade de milhares de mulheres brasileiras que viviam a violência dentro de casa. Maria da Penha Maia Fernandes foi vítima de 2 tentativas de homicídio praticadas pelo então marido em 1983. O caso chegou até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e deu origem à Lei nº 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006.
o que mudou a forma como o Brasil enfrenta a violência doméstica. Segundo a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Data Senado, cerca de 3,7 milhões de brasileiras sofreram violência doméstica ou familiar no último ano. Mesmo assim, mais de 2/3 das vítimas não procuraram a polícia. Essa dificuldade está ligada ao chamado ciclo da violência. Primeiro surge o controle, as ameaças e as humilhações. Depois vem as agressões. Em seguida, o suposto arrependimento do agressor e a promessa de mudança fazem que muitas mulheres acabam desistindo da denúncia e permanecem na relação. A mulher que está em uma situação de violência, o primeiro passo é ela falar sobre esse assunto. Falar com alguém, uma amiga, a mãe, a vizinha. Depois dela falar, ela vai conseguir caminhar e procurar uma vida sem violência, que é um direito de todas nós, mulheres. A Lei Maria da Penha foi criada para proteger as mulheres e interromper um ciclo de violência. Mas quando essa proteção falha e a violência chega ao extremo, o único caminho é a denúncia. A mulher pode sim denunciar em qualquer delegacia. Nesses 20 anos da lei, ainda permanece um grande desafio: fazer com que a denúncia, a rede de apoio e Estado consigam agir antes que mais uma mulher seja assassinada. Quando a gente vê o índice de feminicídio, 4 mulheres são vítimas de feminicídio todos os dias. E a maioria acontece em municípios que têm até 100 mil habitantes. Nesses municípios não existe delegacia da mulher, que é a porta da entrada, é onde a mulher vai buscar o primeiro socorro. Mesmo com o avanço da lei ao longo de 2 décadas, a violência também atingiu o ambiente digital. 1 em cada 10 brasileiras sofreu violência na internet. São quase 9 milhões de vítimas. O Congresso Nacional discute projetos para combater a misoginia na internet e ampliar a responsabilização dos agressores no ambiente virtual. Acredito que podemos construir um Brasil onde nenhuma menina cresça aprendendo a ter medo. Um Brasil onde nenhuma mulher seja deixada para trás. Esse é o futuro que eu sonho. E esse é o futuro que eu convido para você construir comigo. Sem dúvidas, o desafio continua, mas é muito importante celebrarmos esse marco de uma das leis que mais tiveram um papel importantíssimo na defesa da segurança das mulheres em nosso país. Bom, depois dessa matéria, agora nós vamos para aqueles momentos tão esperados que nós trazemos as nossas dicas culturais para o seu final de semana. Olá, eu sou a Fernanda Barros, uma mulher parda, tenho os cabelos escuros com comprimento médio e uso óculos. Hoje serei sua guia para os eventos do final de semana. Seja bem-vindo a mais um Conexão Cultura. E para começar o nosso roteiro, a dica é de artes visuais. A exposição Alopatia para Ancestralidade Inventada reúne 80 telas produzidas pelo artista Herbert Calaça. Ao longo de 2 anos de pesquisa sobre memória, identidade, ancestralidade e cura. A exposição fica em cartaz até o dia 9 de setembro na Sala Antônio Poteiro, na Vila Cultural Cora Coralina, ao lado do Teatro Goiânia. A entrada é gratuita e o espaço fica aberto para visitação das 9 da manhã às 5 da tarde. A próxima parada é para quem não abre mão de uma boa culinária. O Festival Gastronômico Chão e Brasa será realizado no sábado e domingo, do meio-dia às 10 da noite, no estacionamento do Goiânia Shopping. A entrada é franca, você só paga o que consumir por lá. Serão mais de 10 estações voltadas ao universo do churrasco, com uma variedade de cortes preparados com técnicas diversas. Além de churrasco, a programação conta com atrações ao vivo, que vão do sertanejo ao rock, passando por soul, country e o melhor do flashback. Para quem quer curtir à noite, o rolê da vez é a festa Girl Gang, realizada em parceria com a Fã Clube.
Ela será realizada no sábado e domingo, das 8 da noite até as 3 da manhã, no Espaço Mosaic, no setor Marista. O convite custa R$ 20. No comando de som, um time de peso formado pelas DJ Mari B, Renata V, Nali e Aman para animar a pista do começo ao final. Para a garotada e toda a família, a sugestão nos palcos é a peça Ditirambo Mágico, da CIA de Teatro Sala 3. A montagem infanto-juvenil convida o público para uma jornada interativa e divertida pelas origens da arte dramática, combinando palhaçaria, teatro popular e músicas ao vivo. As sessões serão realizadas no Teatro Zambriski com 2 apresentações, no domingo às 5 da tarde e na segunda às 7 da noite. A entrada é franca, mas os lugares são limitados à capacidade do teatro. E esses são os nossos destaques para você aproveitar o fim de semana ao máximo. Para não perder nenhuma novidade, continue acompanhando a nossa agenda. Um ótimo final de semana para você e até a próxima! Tá aí, ótimas dicas para você que nos acompanha. E se você quiser sugerir alguma pauta para a gente, trazer aqui no Conexões, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, o 62 991 81 1406. E você também pode acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais. É só procurar a gente no nosso perfil, no @tvufg. Nós ficamos por aqui e você pode assistir o Conexões de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. Muito obrigada pela companhia e bom final de semana. Até mais!